Ei, pessoal, vamos fechar esse tema dos ossos hoje, falando dos ossos irregulares. E vou trazer depois um pouquinho de sintomas, de manifestações, tá? Incômodos nos ossos como um todo. Ossos irregulares são quais ossos, né? Vamos começar por aí. Como já falamos muito, os ossos estruturam o nosso comportamento. E os ossos irregulares são os ossos, muitos ossos do crânio, as vértebras, lá na nossa coluna, os ossos do quadril, são ossos irregulares, e os ossos pneumáticos, que são aqueles ossos que tem ar dentro, né, que são menos densos, os ossos aqui da face, né, paranasais, os ossos aqui, normalmente quando a gente faz sinusite, né, o frontal, tá? São ossos irregulares. E o que os ossos irregulares trabalham? Síntese e integração. São ossos que nos auxiliam no encontro consigo. Então, é aquele movimento de aprofundamento em si. O quadril, né? Que são ossos irregulares, os ossos do quadril. Trabalham muito para essa intimidade consigo, né? É onde eu me sento, é onde eu formo meu lar, meu domicílio. Então, é onde eu entro em contato comigo, né? Compreendo a mim mesmo, faço essa intimidade, me percebo no mais profundo do meu ser. Todos os ossos irregulares fazem isso. Estão lá na pelve, né? É essa intimidade consigo. E para eu desenvolver minha relação no mundo, eu preciso muito dessa intimidade comigo, desse encontro comigo. O que eu quero, o que eu não quero, qual é meu tom, qual é minha nota em cada momento, porque isso também, claro, a gente deve ter uma nota principal, mas a gente está em evolução. Quando a gente alcança, a gente vai além, né? E a gente pode ir a partir de um desenvolvimento e mudando e expandindo, né? Então eu preciso ter esse contato. E esses ossos, os ossos irregulares têm essa função psíquica, emocional, desse contato consigo, um encontro consigo, é um encontro. Aqui, por exemplo, né, na face, onde eu estava falando, a gente faz muito as sinusites, né? A leitura da sinusite é exatamente essa. Aqui a gente está trabalhando as trocas gasosas, né? O ar entra e sai, que são as trocas afetivas comigo mesmo e com o mundo. E tem momentos que essas trocas precisam ser aprofundadas, precisam ser conduzidas por mim, né? Se são minhas trocas, eu não vou só na onda do outro, no que é moda, no que todo mundo tá falando e tá achando. Importante. Eu vou fazer um vídeo sobre os centros de força e eu vou trazer muito essa coisa desse novo olhar, né, que eu preciso aprofundar em mim mesmo, e os ossos irregulares nos auxiliam nisso. Sabe aquela função da meditação? Que eu vou entrar num nível superior de
num nível distinto de consciência, que não é essa do dia a dia corriqueiro que eu percebo num plano e vou num plano além, no corpo físico, e aí com as suas partes sutis, os ossos irregulares fazem esse movimento de encontro consigo, tá? É como se fosse nossos meditados, tanto que a gente senta aqui para meditar, bem apoiado lá na pelve, né? Não é no cóccix, a gente se encaixa direitinho na nossa pelve, a gente respira, aciona aqui esses ossos pneumáticos, que são ossos mais levinhos e que tem ali uma troca de afetos mais materializada, mais concreta, tá? O osso frontal, né? Essa coisa de analisar, de pensar, de se entender e de fazer síntese. Integrar todos os meus conhecimentos, tudo que eu já vivi, todas as minhas potências, minhas memórias, meus pontos fortes e meus pontos fracos, eu vou integrar. Então, quem faz essa integração são os ossos irregulares. As nossas vértebras fazem muito bem isso. É uma síntese, então ela vai pegar ali, né? São os ossos irregulares que eles nos trazem a noção do ereto, de se colocar de pé. Olha aí as vértebras, não são as vértebras que formam a nossa coluna, a estrutura, né? Porque depois tem toda uma musculatura que vai auxiliar nisso, mas a base, a estrutura, o alicerce da obra tá ali no osso. E são as vértebras, né? Que são ossos irregulares. Eles fazem dão pra gente essa noção de ereto. Ok, levantei, tô de pé, tô olhando para frente, para o futuro, tô em posse da minha postura, né? Porque quando a gente tá assim todo esmorecido, a gente tá sem presença. Então, esses ossos irregulares, eles fazem muito esse centramento, essa presença, e a partir do meu centramento, da minha postura, do meu ereto, que para cada um vai ser um, né? Não é aquele ereto físico, porque o ereto de cada um tem tônus, tem uma curvatura que encaixa melhor, tá? E se eu entro no ereto do outro, a bailarina tem um ereto, o professor tem outro, sei lá, o padeiro tem outra forma de estar ereto, entendeu? Cada um tem o seu. Se eu entro como que chama isso? Num padrão, num protocolo específico para estar ereto na vida, eu posso adoecer meus ossos irregulares, porque eu não estou na minha presença, no meu centramento, no encontro comigo. E aí eu vou fazendo várias manifestações, sintomas, adoecimentos em ossos irregulares e partes do corpo que tem a ver com esses ossos regulares. Por exemplo, o queixo, tá? O queixo é um osso irregular. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Fui confirmar para não falar besteira, mas é isso mesmo. A mandíbula também é um osso irregular, tá? Ossos do quadril, mandíbula, alguns ossos do crânio e os ossos pneumáticos, tá? Osso frontal, esses paranasais, esses esfenoide, lá no nariz também, tá? São ossos irregulares. Então, essa coisa, o queixo tem a ver com essa imposição, né? Porque eu centrada em mim, com o meu movimento, com a minha presença,
encontrada dentro de mim, eu me relaciono com o mundo de uma forma mais potente, né? Menos condicionada, menos fragilizada, menos submetida é a palavra que eu queria, tá? Então, queixo, imposição da pessoa, né? E aí, as desordens, né, até do pragmatismo, né, o queixo protuso para frente, né, é uma tentativa de eu me impor, porque eu não tô muito... O corpo vai fazendo essas alterações, né, para ver se consegue. Olha, se imponha, se coloque, mas tá de forma desequilibrada, né? E quando a gente tá muito autoritário, é porque a gente tá fora de si. As minhas verdades não são verdades para mim mesma, então eu tenho que impor para todo mundo para aquilo se manter, porque eu mesmo não confio. Então eu tô sem presença, tá? Então, e aí depois eu vou trazer essa coisa da gente estar fora desse encontro e não perceber internamente até partes superiores prontas, potências que já temos, né, que já estamos podendo manifestar e não manifestamos porque ficamos muito assim fora, sem presença, seguindo padrões, aprendemos que não podemos, aprendemos que somos menos do que somos, né? Que precisamos de muita validação externa, etc, etc, etc. Então, esses são os ossos irregulares. Eles fazem o encontro consigo, fazem a síntese e a integração, né? Pego aquilo de mais importante, se sintetizam e integram. E aí a gente tem condição de se expandir, de se desenvolver, de estar nos movimentos. E aí eu queria trazer um pouquinho, bem aleatório, algumas manifestações dos ossos como um todo, né? Por exemplo, osteopenia e a osteoporose. A osteopenia é um grau antes da osteoporose, né? E surge naquele osso que a sua função, porque aí cada osso vai ter a sua função, lembrando que o osso estrutura o comportamento, né? A osteopenia vai surgir naquele osso que deixou de cumprir o seu papel, né? Que ele tá sendo exigido muita adaptação. Olha, deixa eu me adaptar aqui, deixa eu fazer do jeito que dá. E mesmo a contragosto, né? Nossa, não é muito, mas deixa pra lá, vamos indo. É claro que isso é uma habilidade, a gente conseguir fazer isso na vida, né? Porque a gente não vive em sociedade, a gente está no mundo e aquelas pessoas que não se encaixam em nada, elas estão muito adoecidas, elas não têm essa habilidade de interação, né? Mas é porque eu sou diferenciado. Não consegue exercer suas trocas afetivas, né? Interagir, se integrar. Então, isso também é um problema. Mas o outro oposto, aquela que sempre vai no movimento da família, da cidade, do time, do partido, do outro, né? Ela vai enfraquecendo a sua estrutura de comportamento.
e o osso vai tendo que dar uma arejada para sair dessa rigidez e voltar para si. Aí vem os movimentos da osteopenia. Aquele movimento também que a gente começa a discursar muito sobre mudanças, porque não somos seres estagnados. Há milênios eu faço da mesma forma, né? Vamos evoluindo, vamos mudando, vamos nos requalificando. Então não podemos ficar sempre no mesmo lugar. E aí a gente começa a discursar muito sobre mudanças, vou mudar isso, vou mudar aquilo, mas não pratica, fica só no mental. Isso também pode ser um motivo para osteopenia, né? Que a gente fica naquela elucubração mental e nunca implementa, nunca materializa, põe a mão na massa e muda, né? Começa a fazer, dá o passo, faz um movimento novo. Isso é saúde de osso, né? Vamos repetindo igual sempre. Ficamos, quando queremos mudar só no mental, eu posso desenvolver a osteopenia. E um grau mais elevado disso, mais agravado, mais importante de ser materializado é a osteoporose. Aí eu vou caindo naquela mesmice, sempre penso do mesmo jeito. Agora, depois de um tempo, eu fui ver que o final do vídeo ficou sem som. Então, vou continuar de onde parou, fazer de novo, tá? Tá falando agora da osteoporose, que é um agravamento da osteopenia, né? Então, é um movimento que a gente está mais aprofundado nessa mesmice, nessa rigidez de pensar na mudança, mas não praticá-la, né? Que é da osteopenia. Na osteoporose existe uma necessidade muito mais urgente dessa mudança e uma aceitação mais profunda daquele desejo alheio como sendo próprio. Esse distanciamento, né, que estrutura o meu comportamento, ele está mais aprofundado e mais distanciado do real meu, né? Do que eu quero, do que eu desejo, do meu movimento próprio, do meu jeito próprio, e eu vou me acomodando mais ainda. E aí a osteoporose vem para arejar mais ainda esse osso. Às vezes a gente faz muito esse movimento para sair para anestesiar, adiar, não fazer contato até com a própria solidão. Então, para eu não ficar diferenciado do outro, eu vou aceitando, eu vou me adaptando demais, eu vou deixando como está e vou me distanciando, vou me anestesiando desse sentimento de solidão. Isso é um motivo grande para a osteoporose. Porque no momento que eu me sinto solitário, sem conseguir interagir, eu vou me mover para mudar. Por que eu não interajo? Por que eu sou diferente? Por que eu não consigo estar com? E os movimentos vão acontecendo de qualificação, né? E não de adaptação. Então para eu caber, para eu encaixar, eu não vou me mostrar, eu não vou me expor, né? Então, quem tá lá no movimento da osteoporose abre mão muito de se expor, de se mostrar, de mostrar sua opinião,
seu desejo, seu gosto, seu conceito sobre as coisas. Então a osteoporose vem para recuperar isso, tá? Para a gente voltar a esse movimento de cura, né? De contato consigo, de comportamento, de estrutura do meu ser. Então, é aquele meu jeito próprio podendo se manifestar, que a osteoporose está tentando recuperar. Enquanto eu estou apartado desse meu tom, desse meu tempero, desse movimento que nos leva ao desenvolvimento, à mudança, à qualificação, ao aprimoramento, eu vou fazendo osteoporose. Então vamos ficar por aqui e fechar esse movimento dos ossos e seguimos em novos vídeos. Vai trazendo aí outras observações, considerações. Vamos nessa conversa. Até!